pessoal, mais um exemplo aí, x ao quadrado mais 4x mais 4. Né? Então, a gente já sabe que é uma parábola que está voltada para cima. Se a gente fizer o delta aqui, ó, lembrando que aqui o a é igual a 1, que é o termo que acompanha o x ao quadrado. O b, que é o termo que acompanha o x, é o 4. E o c, que é o termo independente, também é o 4. b ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes a vezes c vai dar menos 16, então o delta vai dar 0. Quando o delta é 0, quer dizer que a gente tem duas raízes iguais, certo? E aí o que acontece? Quando a gente for fazer o cálculo das raízes, eu vou usar o menos b, que é o menos 4, mais ou menos raiz de 0, que é 0, sobre 2a. Como o a é 1, então sobre 2. Então vai dar menos 4 dividido por 2, menos 2. Então são duas raízes iguais a menos 2. Observa que então o menos 2 por ser raiz, quando eu for marcar lá no eixo, no gráfico, a raiz é um ponto que está sobre o eixo x. Então, está lá no menos 2, ó, menos 2. Né? Por que é um ponto que está sobre o eixo x? Porque a coordenada dele, x, é menos 2, e a coordenada y, lembrando que quando eu estou procurando raiz, eu igualo ela a 0. Então, é como se fosse esse ponto aqui, ó. Menos 2 e 0. Então, toda vez que o delta der 0, a raiz vai ser um tipo de ponto desse aqui, que ela vai coincidir com o vértice. Ou seja, esse ponto, além de ser raiz, também vai ser o vértice. Sempre. Olha só aqui, ó, menos 2. Por que a coordenada x do vértice é menos 2? Se você fizer pela fórmula menos b sobre 2a, menos b, o b é 4, ó, com sinal de menos vai ficar menos 4. Sobre 2a, o a é 1 aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. A coordenada y do vértice que deu 0, ela por fórmula ela é menos delta sobre 4a. Mas como o delta deu 0, então ela sempre vai dar 0 aqui. Ó, né? Sempre vai dar 0. Então, todo gráfico de função que tem delta igual a 0, ou seja, que tem duas raízes iguais, a raiz vai ser o próprio vértice. Então, o meu gráfico vai ser uma parábola que está voltada para cima, né? Pelo A ser positivo, que tem como vértice o ponto menos 2 aqui. E outro detalhe, outro ponto que você tem que marcar, ó, ponto de interseção com o eixo Y. Qual é o ponto de interseção com o eixo Y? Termo independente, que nesse caso aqui vale 4. Então, ela passa aqui no 4. Ó. Então, esse é o termo independente. Então, o gráfico de delta igual a 0 é só feito dessa forma aí, ó, beleza? Mais um exemplo aí, ó. Então, aqui, ó, o valor de A é menos 1. Então, A é negativo, parábola virada para baixo. O valor de B é 2 e o valor de C é menos 1. Se eu for fazer delta, B ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Menos 4AC. Então, menos 4 vezes menos 1 vai dar menos 4, ou seja, o delta é 0. A raiz, então, da minha função vai ser menos B. Como B é 2, então vai ficar menos 2. Mais ou menos raiz de 0, que é 0 sobre 2A. Como o A é menos 1, então aqui vai ficar 2A, vai dar menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, 1. Então, nós só temos uma raiz, que é o ponto 1. Lembrando que a raiz sempre vai ser um ponto de coordenada y igual a 0. E por isso a nossa parábola, né, vai ter como raiz um ponto que está sobre o eixo x. Então, a nossa raiz está aqui, ó, com esse ponto. A nossa parábola está aqui com esse ponto, né, como raiz, apenas 1. Como o A é negativo, a nossa parábola está virada para baixo. Então, a nossa parábola está virada para baixo. Então, aqui, ó, ela vai vir para cá e ela vai vir para cá. Alguma coisa desse tipo aí, ó. Passando aqui como o vértice no 1. E esse ponto de interseção a gente também tem que marcar ele. Ó. Eu vou vir aqui, ó, o valor dele é termo independente, menos 1. Então, ele vai passar aqui no menos 1. Então, esse é o gráfico da nossa parábola aí. Ó. Quando se trata de delta igual a 0, a gente tem uma raiz que também, além de ser raiz, vai ser o vértice da parábola aí. Beleza?